E aqui estamos nós para mais uma aula de Química Orgânica. Nossa, que animação, Luciano! Pois é, eu também, e vamos que vamos. A função orgânica estudada hoje, pessoal, é a função orgânica chamada cetona. Sim, é cetona, não é acetona, tudo bem? Então a função orgânica cetona ela é caracterizada pelo grupamento carbonila, que é esse C dupla O. Isso aqui é o grupo funcional, que caracteriza a função orgânica cetona, tudo bem? Então, a cetona, a função orgânica cetona, ela é caracterizada, gagueira, ela é caracterizada pelo grupo funcional carbonila, que é esse C dupla O, tá bom? Então, se você tiver um C dupla O ao longo da sua cadeia carbônica, ao longo da sua cadeia principal, você vai ter uma função orgânica chamada cetona. Mas espera aí, Luciano, me parece que eu já vi isso nas suas aulas anteriores. Sim, meu jovem, você viu isso sim. Na função orgânica chamada aldeído. Então, por favor, não confunda. O aldeído, você tem uma carbonila na ponta da sua cadeia principal. Enquanto a cetona, você tem uma carbonila, esse cara aqui, C dupla O, ao longo da sua cadeia carbônica. Pode ser em qualquer carbono ao longo da sua cadeia carbônica. Só não pode estar presente no carbono da ponta, tá bom? Se você tiver um C dupla O no carbono da ponta, você tem um aldeído. Caso o C dupla O, caso a sua carbonila esteja ao longo da sua cadeia principal, você tem uma cetona. Tranquilinho, né? Então, continuando. Como é que se dá a nomenclatura desse cara? Pois bem, ela é formada basicamente por 3 partes, assim como as funções orgânicas anteriores. O prefixo, infixo e sufixo, logicamente, o radical, como nós já havíamos falado nos vídeos anteriores. Se você não lembra, veja o vídeo anterior, os vídeos anteriores, na verdade. Então, o radical sempre vem antes do nome da cadeia principal. E a cadeia principal é formada por 3 partes, prefixo, infixo e sufixo, onde o prefixo diz respeito ao número de carbonos que você tem presente na sua cadeia carbônica, tá bom? Prefixo para 1 met, para 2 et, para 3 prop, para 4 pent e assim por diante. Met, et, prop, but, pent. E vamos que vamos. O infixo diz respeito ao tipo de ligação simples, dupla ou tripla, caso você só tenha ligação simples, an, uma ligação dupla, em, uma ligação tripla, in. Lembrando que caso você tenha uma ligação dupla ou tripla, você tem que colocar a posição que essa ligação dupla ou tripla se encontra ao longo da sua cadeia principal. E por fim, mas não menos importante, nós temos o sufixo, que diz respeito à função orgânica. Cetona, ona, haha, que divertido, muito fácil. Caso você tenha uma função orgânica cetona, a terminação dela vai ser ona. Bora, mão na massa, vamos ver como é que vai ser isso aqui. Pois bem, lembrando que para você fazer a numeração da cadeia carbônica, você tem uma ordem. A ordem de prioridade que você vai analisar a sua cadeia carbônica para numerar os seus carbonos é aquele carbono que se encontra mais próximo do grupo funcional, depois a segunda prioridade insaturação e por último radical. Então, caso você esteja na dúvida por onde começar a numeração da sua cadeia principal, você sempre dá prioridade ao grupo funcional, depois insaturação e depois radicais. Tudo bem? Vamos lá. Nesse primeiro caso que nós temos aqui, a primeira coisa que se deve fazer é analisar, identificar a cadeia principal. No caso, é a maior sequência ininterrupta de carbonos. Show de bola! O que nós temos então? Foi essa sequência onde nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Pois bem, Luciano, o que eu faço agora? Vamos numerar a esses carbonos, não é isso? Você tem duas possibilidades. Ou você começa da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda. Mas você é uma pessoa muito inteligente e acabou de prestar atenção na aula que eu acabei de falar. Na aula não, né? Na dica que eu acabei de falar ao longo desse vídeo. Olha aqui a ordem de prioridade que você vai ter que seguir para numerar os carbonos. Grupo, funcional, insaturação e radical, não é isso? Então, qual é a extremidade da sua cadeia carbônica que vai chegar mais próximo, que está mais próximo desse grupo funcional, da sua carbonila? É o carbono da esquerda, não é isso? Pois bem, então a numeração dos carbonos da sua cadeia principal fica disposto dessa maneira, da esquerda para a direita, 6 carbonos em ordem crescente. Ei, que alegria! Aí, fazendo-se a análise, você identifica que você não tem nenhum radical nesta molécula. Então, é só correr para o abraço, ser feliz e dar o nome para essa cadeia principal. Pois bem, lembrando que a cadeia principal é formada por 3 partes, prefixo, infixo e sufixo. O prefixo diz respeito ao número de carbonos, 6 carbonos, prefixo X. Infixo, a respeito do tipo de ligação, nós só temos ligação simples. Simples é ótimo, né? Simples ao longo da nossa cadeia carbônica. Por sendo assim, nós temos o infixo an e o finalzinho, o infixo, nós temos o
Gente, tá dando um branco. O infixo nós temos diz respeito à função orgânica, terminação de cetona termina com ona. Então nós temos aqui, Luciano, mas você falou que eu tenho que colocar a posição que se encontra a minha carbonila? Sim, garoto. Então nós temos aqui a nossa carbonila no carbono 3. Sim, então o nome dessa molécula é hexan-3-ona, beleza? Caso nós tenhamos mais que uma carbonila ao longo da nossa molécula, você vai fazer o mesmo que no exemplo anterior. Você vai ter que colocar a posição dessas carbonilas. Pois bem, vamos fazer agora a identificação da minha cadeia principal. Acabamos de fazer isso, não é isso? A respeito da numeração, você tem que seguir você tem que respeitar essa ordem aqui. Caso você tenha primeiro para se fazer a numeração dos carbonos da minha cadeia principal, você tem que respeitar aquele carbono que se encontra mais próximo do grupo funcional, depois da insaturação e depois do radical, não é isso? Então, o carbono que chega mais próximo, vamos achar uma outra palavra para isso. O carbono que se encontra mais próximo do meu grupo funcional carbonila é esse carbono aqui, não é isso? Então, nós temos a disposição dos carbonos dessa maneira, em ordem decrescente da esquerda para a direita. E como nós não temos nenhum radical nesta molécula, é só dar o nome para a minha cadeia principal, não é isso? Então vamos lá. Prefixo para 6-ex, nós só temos ligações simples. Posição das duas carbonilas, elas se encontram no carbono 2 e no carbono 4. 2,4 de ona. Então essa molécula é a hexan 2,4 de ona. Luciano, caso eu tenha uma molécula que contenha radical, a análise é a mesma. Primeiro, identificação da cadeia principal. Depois nós temos que colocar uma ordem nos carbonos. Ou a numeração vai ser da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, não é isso? Sim. Lembrando, respeitando a ordem que nós temos de prioridade. Grupo funcional, insaturação e radical. Olha o grupo funcional aqui. Então, a ordem dos meus carbonos é da esquerda para a direita. Luciano, por acaso eu tenho um radical? Sim, é aquele carbono que não está presente na sua cadeia principal. Olha esse cara aqui. Então, o radical, dando nome aos radicais, quando você tem só um carbono, prefixo met, e terminação para radical, il ou ila, que nós temos então metil ou metila. A respeito de dar o nome para a minha molécula, primeiro você tem que dar prioridade aos radicais. Nós não colocamos nenhum radical anterior aqui nos exemplos, porque não havia nenhum radical nesses exemplos, mas nesse aqui tem, então ele tem prioridade e ele aparece antes do nome da cadeia principal, juntamente com a posição em que ele se encontra. Nesse caso, no carbono 3. Então nós temos 3-metil. A respeito agora, eu não tenho mais radicais, então vamos fazer a análise da cadeia principal. Prefixo para 5. Pent, nós só temos ligações simples entre os carbonos, por favor, é entre os carbonos, não entre carbono e algum outro heteroátomo, que no caso o oxigênio, isso aqui não conta, tá bom? Só ligação simples, e por último, o grupo funcional, cetona-ona, onde se encontra a carbonila no carbono 2, então nós temos 2-ona. Pois então nós temos a molécula 3-metil-pentan-2-ona. Luciano, só isso que a gente vai estudar hoje? Não, garoto. Próxima função orgânica, ácido carboxílico. Ele é caracterizado pelo grupo funcional carboxila. Ácido carboxílico, carboxila, que divertido, facinho de lembrar isso. Carboxila nada mais é o grupo funcional C-OH. De novo, carboxila, C-OH. Por vezes ela é representada dessa maneira, COOH, não é isso? Que na molécula em si, você vai ver na estrutura espacial, na representação espacial que você tem dela, ela vai ser disposta C-OOH, também representada COOH, tudo bem? Então, caso você tenha uma carboxila, ela é C-OOH ou representada por COOH. Uma coisa muito importante. Luciano, isso aqui é uma carbonila? Não. Quando você tem C-OOH, não é carbonila, e sim carboxila. O nome muda, tá bom? Então, o que nós temos? Por favor, não confunda. Aldeído é C-OOH. Ácido carboxílico, C-OOH. Tudo bem? A respeito da nomenclatura, novamente, radical tem prioridade para se colocar no nome da molécula e depois a cadeia principal, onde é composta por três partes. Prefixo a respeito do número de carbonos, infixo, ligação simples dupla e tripla, e sufixo a respeito da função orgânica. Ácido carboxílico tem terminação oico e antes do nome da molécula você tem que colocar ácido. É uma coisa meio óbvia, tá bom? Então, já que é um ácido, você tem que colocar ácido, blá 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 blá,
oico, tratando-se de funções orgânicas. Tudo bem? Na prática, nós temos o seguinte: aquela ordem para se respeitar a numeração de cadeia, numeração dos carbonos ao longo da cadeia carbônica, grupo funcional, insaturação e radical ainda vale, tá bom? Nesse primeiro exemplo, nós temos a identificação da cadeia principal, que é esta. Ô, Luciano, como é que eu vou fazer a numeração dos meus carbonos que compõem a cadeia principal? Olha a prioridade aqui. Nós temos a função orgânica carboxila, não é isso? Então ele vai começar da direita para a esquerda. Pois bem, existe radical? Não! Vamos dar um nome para ele. Prefixo para 6x, só tem ligação simples an. O sufixo, que é o último, o sufixo para terminação para ácido carboxílico é oico, não é isso? Pois bem, mas lembre-se, um ácido carboxílico, um ácido orgânico, você tem que colocar ácido antes do nome, não é isso? Então aqui nós temos o ácido hexanoico, ácido hexanoico. Segundo exemplo, Luciano, é possível eu ter duas carboxilas na minha molécula? Sim, olha o exemplo dela aqui, tá bom? Então, novamente, identificação da minha cadeia principal, numeração. Ah, Luciano, nesse caso aqui eu tenho dois grupos funcionais, carboxila nessa extremidade esquerda e carboxila nessa extremidade direita. Sim. Por onde eu vou começar? Tanto faz, não vai mudar nada. Se você começar da esquerda para a direita, a minha carboxila vai estar no carbono 1 e no carbono 6. Caso você invertesse essa numeração, começasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, ainda assim você teria a mesma molécula. A carboxila está no carbono 1 e no carbono 6, viu? Não faz diferença nesse caso, tá bom? Então, o que nós temos? Foi feita a identificação da cadeia principal, numeração dos carbonos e foi observado que não existe radical aqui. Pois bem, o nome dessa molécula é prefixo para 6x, nós só temos ligação simples entre os carbonos an. Como nós temos dois grupos funcionais e esses grupos funcionais do ácido carboxílico têm terminação oico, você tem que determinar onde se encontram eles. No caso é 1,6, não é isso? Luciano, mas é meio óbvio. Para ser ácido carboxílico, a minha carboxila tem que estar na extremidade. Perfeito, garoto. Então, não é necessário colocar a posição dele, uma vez que, para se ter um ácido carboxílico, você obrigatoriamente tem que ter a carboxila no carbono da extremidade. Como você está falando para mim que é dioico, as duas extremidades da sua cadeia principal estão presentes nesses carbonos, a sua carboxila. Por isso que não é necessário fazer 1,6. Então, aqui nós temos o ácido hexandioico. Caso nós tenhamos aqui uma molécula que tenha radical e insaturação, top! Isso aqui é um desafio para a gente. Primeiro, identificação da cadeia principal. Pá, acabamos de fazer isso. Por acaso, a próxima parte é fazer a numeração, não é isso? Ah, Luciano, aqui a gente tem tudo. A gente tem grupo funcional, tem insaturação e tem radical. Pois bem, ainda assim que você tenha a combinação de todos esses fatores, você vai seguir essa ordem de prioridade. Primeiro, o grupo funcional, então, a numeração da sua cadeia principal vai ser 1, 2, 3, blá, 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 6. Tá bom? Da direita para a esquerda, a ordem crescente. Luciano, existe radical nessa molécula? Sim. Prefixo para um carbono, met. Como é um radical? Metil. Dando nome para esse cara. Primeiro tem prioridade, o radical para se dar nome, não é isso? Posição 3, então nós temos o 3-metil. Depois, número de carbonos, X. Luciano, existe insaturação ao longo da minha cadeia principal? Sim, esse é o meu infixo. Então eu tenho que colocar em, que é a ligação dupla. E além disso, eu tenho que colocar onde ela se encontra, que ela poderia estar em vários locais ao longo da minha cadeia principal. Então, qual que é o carbono que se encontra o início dessa insaturação? O carbono 2. Então, aqui nós temos 2-en, terminação para um ácido orgânico oico. Pois então, nós temos o ácido 3-metil-hexan-2-enoico. Luciano, por que esse 2? Olha, insaturação, carbono 2. Tudo bem? Luciano, eu não tenho que colocar a posição que se encontra a minha carboxila? Não, está implícito. Para ser uma carboxila, ele tem que estar no carbono da ponta. Tudo bem? Não se esqueça, aldeído, C-O-H, cetona, C-O ao longo da minha cadeia principal. E ácido carboxílico, C-O-H. De novo, ácido carboxílico, C-O-H, aldeído, C-O-H e cetona, C-O ao longo da minha molécula. Galera, é isso. Valeu!